Bom dia, noiva do Cordeiro. Vamos celebrar o Senhor. Hoje é o dia que o Senhor fez para que nós possamos celebrar. As misericórdias se renovou em nossa vida nesse dia, nesta manhã. E a palavra de Deus disse que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Estamos aqui porque a misericórdia do Senhor é muito grande em nossa vida. E a palavra do Senhor, no Salmo 5, a palavra diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouve a minha voz, e de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Deus, nesta manhã, nós apresentamos o Senhor, ó Deus, a nossa oração. Ah, Deus, colocamos no altar do Senhor a nossa vida, a nossa família, a nossa herança, a nossa descendência, a nossa parentela, e esperamos em Ti, Deus, pois de Ti, Senhor, vem o socorro para as nossas vidas. Ah, Deus, a Tua palavra disse: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ah, Deus, a Tua palavra disse que o Senhor abençoa a nossa saída e a nossa entrada. O Senhor abençoa, Deus, desde, Senhor, de agora e para sempre. A Tua palavra disse que o Senhor guarda a nossa alma, que o Senhor guarda o nosso coração e os nossos pensamentos. Que o nosso coração, a nossa mente, seja guardada em Ti e cativo em Ti. Que toda fortaleza na mente caia por terra na autoridade que é no nome de Jesus. E que a nossa mente e o nosso coração, Deus, seja guardado e liberado para Te adorar nesse momento, Senhor. Pois nós Senhor, nós ansiamos Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, visita aqueles que estão, Senhor, Deus, conectado conosco nesse momento, Deus. Que a graça sobre graça esteja sobre a vida de cada um, sobre o lar de cada um, Senhor. Deus, e que a paz que excede todo entendimento esteja, Deus, sobre o lar de cada um, sobre as nossas vidas. Deus, nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Somente Tu és digno de ser adorado, e nós Te adoramos e Te exaltamos na beleza da Tua santidade. Aleluia. Vamos adorar a noiva.
Nos rendemos a sua presença.
Você pode declarar isso mais uma vez? Então adoro. Então me render totalmente a ti. Acendemos a sua presença, acendemos a sua presença, Senhor. Pela manhã nós entregamos tudo, tudo, tudo. Nossa força, amor, devoção. Rendemos ao Rei, rendemos ao Rei, digno de toda adoração. Tu és digno de toda adoração. Nós chamamos Jesus. Vamos lá, igreja. Você pode fechar seus olhos. Essa manhã, entregue a Jesus a sua adoração. Entregue a Jesus o que está dentro de você. Vamos lá, comece a deixar fluir de você a verdadeira adoração. A adoração que agrada a narina do nosso Senhor. Senhor, nós te exaltamos. Nós reconhecemos que Tua presença é real neste lugar, Jesus. Não tem como, Pai, um lugar. Não, Pai, não tem como não sentirmos a Tua presença onde você entra, Jesus. Ah, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo sacrifício perfeito, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Na cruz o cordeiro, manchado de sangue, culpado por algo que não era seu, transpassado por minhas transgressões. O céu escureceu e a trombeta tocou. Ele morreu, mas o Pai confirmou: este é o Filho em quem me comprazou. Os céus se abriram, o preço foi pago. Dentre os mortos, ele venceu. Te dou minha vida e
Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo. Quando eu te contemplo, quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Vamos lá, igreja, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você.
Aleluia. O véu já se rasgou. O véu já se rasgou e hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos e contemplar a face do Senhor. Hoje nós podemos entrar, Ele nos deu liberdade pelo sangue derramado na cruz, por uma atitude extrema de amor. O véu se rasgou e hoje eu e você, nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós podemos contemplar a face do nosso Criador, nós podemos vê-lo, nós podemos conhecê-lo. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício, que nos deu livre acesso ao Pai, que nos deu livre acesso ao trono da graça. E hoje, Senhor, nós celebramos, nós nos alegramos, nós nos rendemos a Ti. O nosso desejo é te conhecer, é ver a tua face, é te contemplar, é te adorar, é exaltar o teu nome como santo e poderoso. Senhor, nós te louvamos. Obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigada. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Obrigada, Jesus. Obrigada. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 12, a palavra de Deus diz: não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que você tem, se eleve o seu coração e se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito e da casa de servidão. A maldição foi estabelecida sobre o homem. Deus, por graça e misericórdia, Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos deu livre acesso ao Pai, Ele nos perdoou, e tudo que nós temos e somos vem dEle, é por Ele, é para Ele. Todos os nossos recursos, toda a nossa vida vem dEle. E a palavra de Deus diz: não se esqueçam, não se esqueçam, depois de vocês haverem sido salvos, depois de vocês terem recebido tudo que receberam, não se esqueçam do Senhor, o vosso Deus. Que nessa manhã o seu coração realmente se encha de gratidão, não só pelo sacrifício da cruz, mas porque através desse sacrifício Ele nos deu vida plena. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem cuidado de nós. E nessa manhã nós vamos agradecer o Senhor, celebrar o Senhor com toda a nossa gratidão, entregando a Ele os nossos dízimos e ofertas. A entrega do dízimo e da oferta não diz respeito a nós, não é por nós, é para Ele, por quem Ele é e por tudo que Ele fez por nós. Que nesse momento você possa vir ao altar realmente com o coração cheio de gratidão e adorar ao Senhor com seus recursos, com os dízimos e suas ofertas. Fazem cantar santo. O que é que os anjos... Você que está nos assistindo pela internet, você tem a oportunidade também de celebrar o Senhor, de adorar o Senhor. Através das contas que estão sendo colocadas aí, você pode fazer sua transferência e também adorar o Senhor aí da sua casa. Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, Jesus.
E nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores, aqueles que se dispõem a te adorar em espírito e em verdade, não só em conformidade com a vontade humana, mas realmente te adorar por quem tu és, te adorar por tudo que o Senhor tem feito, mas de uma forma especial, olhando para quem tu és. Nós queremos te ver, nós queremos te conhecer, Senhor. Pai, eu te agradeço por cada recurso que foi depositado aqui no teu altar. Que o Senhor possa suprir a tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor abra portas na vida de cada um. Que aqueles que estão desempregados, o Senhor possa suprir, o Senhor possa abrir uma porta de emprego. Aqueles que têm causas a serem resolvidas, que durante essa semana o teu poder se estabeleça sobre o teu povo, Deus, e que realmente o Senhor desembarace a vida do teu povo, Pai. Que o Senhor possa trazer recursos para que nós possamos te honrar e suprir a tua casa, Deus. Abençoe o teu povo, ministra saúde, ministra cura sobre aqueles que estão enfermos, Deus, e que a tua graça se estabeleça sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora o CCT News. Graça e paz, estamos aqui para mais um CCT News. E o estudo de célula dessa semana está falando sobre a família da fé. Semana passada nós falamos sobre a nossa família mesmo, família de casa, família pai, mãe, filhos, irmãos, mas nessa semana em nossas células nós falaremos sobre a importância de estarmos juntos uns dos outros, fortalecendo uns aos outros, encorajando uns aos outros. Leia o seu informativo, receba de Deus, participe da sua célula, presencialmente, virtualmente, de forma híbrida. O importante é que você não fique de fora de uma célula, esteja inserido. E se porventura você não está em célula, nos chame lá no WhatsApp da igreja que nós vamos direcioná-lo para a melhor célula que se encaixe no seu perfil. E de segunda a sexta-feira, sempre no período da manhã, nós disponibilizamos em nossas redes sociais devocionais para edificar a sua vida. E se você quer receber no seu WhatsApp, você precisa adicionar o número da igreja na sua agenda de contatos, que é o 3835615805, e enviar um oi para nós. E você estará na nossa linha de transmissão. Receberá devocionais, informativo, notícias da CCT e todas as informações para a sua vida congregacional. Importante também que durante a semana, sempre ao vivo, nós temos as lives dos pastores e pastora da igreja abençoando você. Participe conosco, sempre às 18 ou às 19 horas, de segunda a sexta-feira, para abençoar a sua vida e a sua casa. Então, se você estiver com tempo disponível, entre lá no Instagram, participe no horário e receba de Deus. E o protocolo de participação nos cultos é fundamental. Atenção, ao chegar no culto, faça a asepsia das suas mãos com os nossos pedal gel na porta da igreja. Sente-se, por favor, não tire a cadeira do lugar, não aproxime a cadeira de alguém da sua casa, porque nós queremos manter a ordem no nosso local de culto. E principalmente, evite conversar com as pessoas ao final do culto. Lembrando que o uso da máscara é obrigatório durante o culto. Evite ir ao banheiro tomar água, a não ser que seja uma necessidade extrema. E eu tenho certeza que neste local nós não teremos dificuldade alguma para espalharmos o vírus. E vamos orar, queridos, para que esse vírus recue o mais rápido possível, em nome de Jesus. E atenção, no próximo sábado nós não teremos Kingdom Movement, nós teremos um casamento abençoado na igreja e você que é jovem poderá fazer o seu Kingdom em casa, orando, buscando a Deus, lendo a sua Bíblia, lendo um livro e fazendo alguma coisa de útil na sua vida. Deus te abençoe. E parabéns aos aniversariantes da semana! E mais uma vez eu lhe peço,
vai fazer aniversário, olhe na nossa lista dos aniversariantes do mês. Envie a sua foto para nós, nos ajude, por favor. Você pode mandar no WhatsApp da igreja e nos abençoar na confecção desse CCT News. E que Deus te abençoe e bom culto. Aleluia. Ninguém tomou café da manhã aqui não, gente? Faltando café na sua casa, não é possível? Graça e paz. Já deu um tchau aí pro irmão mais perto de você? Dá um tchau aí para ele, um alô, isso aí, importante. Darmos um alô para cada um. Que bom que você está aqui nessa manhã, para juntos recebermos de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Para mim, é um grande desafio vir ao culto pela manhã. Quem aqui se identifica comigo e gosta de dormir mais que a cama, levanta a mão. É Deus tratando, não é, irmãos? Deus trata, né? Deus move. Mas é muito bom estarmos juntos nesta manhã de domingo para celebrarmos o nome do nosso Deus, para tomarmos a ceia, para orarmos. E eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã que está me assistindo de casa. Se você está no grupo de risco, permaneça em casa. Todavia, se você está de boa, vai ao supermercado, trabalha e faz outras coisas, você é carnal. Você é carnal. Por quê? Buscai a Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Nós precisamos buscar a Deus. Precisamos congregar. Nós estamos vendo o número de depressão aumentando, vontade suicida aumentando, as pessoas estão angustiadas porque o homem não foi feito para estar sozinho e isolado. O próprio Deus disse isso. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Nós fomos feitos para o relacionamento com Deus e com o próximo. E nós não podemos ficar num isolamento extremo. Precisamos ser sábios, precisamos fazer tudo aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Mas nós não podemos deixar de viver, mesmo porque essa pandemia não tem data de validade. Pelo que estamos vendo, é até o fim do ano, por aí afora. Então nós precisamos nos adaptar da melhor forma possível, vigiarmos. E amados, aqui eu quero deixar uma palavra para vocês de alguém que tem lido bastante. Não sou nenhum perito, não sou especialista, apesar que os especialistas estão errando bastante, né? Mas eu quero dizer para vocês que de agora em diante a nossa preocupação já não é mais com os infectados na nossa região. A tendência é a maioria pegar. A questão é nós estarmos tomando todo o protocolo que os médicos estão indicando direitinho, seguindo as normas, as regras. Então não vamos deixar o nosso coração ficar amedrontado porque o número em João Pinheiro está subindo, 10, 12 casos, enfim. A questão é, para a glória de Deus, até onde eu sei, não tem nenhum óbito. Até onde eu sei, não tem ninguém hospitalizado. Até onde eu sei, as pessoas estão em sua grande maioria assintomáticas e também não estão tendo uma reação diante dessa doença. Então, para a glória de Deus, eu creio que Deus está nos dando sabedoria aos médicos dessa nação e das demais nações, para vencermos esse vírus maligno. Amém? Então vamos continuar orando, vamos continuar pedindo a Deus para trazer revelação aos pesquisadores, cientistas, médicos e que no mais rápido possível tudo volte à normalidade. Amém? Bom, nós estamos fazendo a leitura bíblica. Semana passada nós começamos a terceira etapa da leitura bíblica desse ano. Se você não está lendo a Bíblia, eu quero te dizer que você também é carnal. Porque não é possível que você não tenha tempo de ler 2 capítulos por dia. 2 capítulos por dia. Uma das melhores definições que eu já vi foi que as redes sociais serão a prova quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, que vão dizer que nós tínhamos tempo. Nós temos tempo. Nós temos tempo para o Face, para o Insta, para o WhatsApp, para os grupos de família, para curtir, compartilhar, mas falamos que não temos tempo para lermos a palavra de Deus. E Jesus disse: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos por falta de conhecimento.
O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele disse: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Precisamos ler a palavra de Deus, mesmo porque a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ler, a fé vem pela pregação, e o ouvir, o ler, a pregação da palavra de Deus. Você quer ter uma fé firme, uma fé forte, uma fé corajosa, uma fé que move o sobrenatural, o natural, então é necessário que você tenha proximidade com a palavra de Deus. Nós começamos um curso há 3 semanas, que é o curso das cartas do apóstolo Paulo, e tem sido um tempo tão enriquecedor, um tempo tão rico. Tantas pessoas estão fazendo. Nosso curso é remoto e tem sido bênção. E mais uma vez, mais uma desculpa caiu por terra. Porque as pessoas dizem: mas eu tenho um compromisso. Não, as aulas são gravadas. Se você não puder ver ao vivo, você pode ver no outro dia, no fim de semana. Então assim, nós vamos eliminando todas as desculpas para as pessoas não buscarem a Deus. Mas é necessário que você elimine as suas desculpas. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero falar sobre alguém que foi vencido por si mesmo. Alguém que começou bem, mas terminou mal. Alguém que foi chamado pelo próprio Deus, ungido pelo próprio Deus, mas caiu pela sua vaidade, pelos seus desejos. E sobre esse alguém que nós lemos essa semana, o pastor Leandro falou um pouco ontem no Kingdom Movement. Eu gravei um devocional para essa semana falando sobre ele, e eu quero falar mais nessa manhã, que é sobre Saul. Eu já falei muito, já ministrei muito sobre ele, mas eu quero falar porque eu sei que Deus tem algo para nós nessa manhã. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Se você está me acompanhando pelo YouTube, Facebook, sabe de alguém que está angustiado, com decisões erradas, diante de incertezas, compartilha o link desse culto com essa pessoa. Peça para ela para receber de Deus nesse momento, porque eu tenho certeza que falará aos nossos corações. O tema da mensagem desta manhã é direções erradas. Direções erradas. 1 Samuel capítulo 9, pode deixar sua Bíblia aberta nesse capítulo. Queridos, fazendo uma análise aqui contextual do texto, é importante trabalhar que Israel, antes de Saul, vivia a teocracia. Ou seja, o próprio Deus governava a nação de Israel. E esse governo era feito mediante os juízes. Juízes não eram como os juízes de hoje. Os juízes de Israel eram aqueles que ordenavam, lutavam, trabalhavam pela nação. Eram aqueles que defendiam os israelitas diante dos filisteus, dos amalequitas e de todos os outros povos que eram inimigos de Israel. E o último juiz é o juiz Samuel. Samuel, além de juiz, ele era profeta e sacerdote. Samuel é o único que tem esses 3 dons: juiz, profeta e sacerdote. Faltava a ele apenas a unção de rei. Mas são os 4 ofícios importantes do Antigo Testamento. Samuel era um homem de Deus. Ele nasceu por um milagre de Deus. Sua mãe era estéril, ela clamou a Deus, ela fez uma promessa para Deus que se Deus desse a ela um filho, ela o devolveria para a obra de Deus. E Samuel foi criado na casa de Eli, servindo ao Senhor. Deus o usou de uma forma tremenda. Só que os filhos de Samuel, como eu gravei um devocional semana passada também, prevaricaram contra Deus. Os filhos de Samuel não receberam as instruções, não seguiram o exemplo do pai e acabaram se distanciando do propósito de Deus. Então o povo vira e fala: nós também queremos um rei. Todas as nações têm um rei, menos nós. O povo naquele momento meio que estava negando Deus como rei de Israel. O povo também queria um rei de carne e sangue. O povo olhou para os de fora e disse: eles têm, nós também queremos ter. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante na vida aqui.
Muitas pessoas podem ter alguma coisa, mas não necessariamente isso é para nós. As pessoas podem fazer, mas não necessariamente nós também temos que fazer. Nós erramos quando tiramos o foco do céu e colocamos o nosso foco naquilo que os outros estão fazendo, naquilo que os outros estão falando, naquilo que os outros estão fazendo. O povo de Israel deixou de olhar para o alto, deixou de buscar o Deus que era rei, que era o Todo-Poderoso, que defendia Israel, e voltou o coração para os desejos e vontades do homem. Deus então fala para Samuel: se o povo quer um rei, eu darei um rei para o povo. Deus escolhe Saul. Saul tinha tudo, amados, para ser um sucesso, mas a Bíblia diz que ele foi um fracasso. Ele começou bem, eu quero até destacar, ele começou muito bem, mas também terminou muito mal. As decisões de Saul, elas foram desastrosas. As decisões que Saul tomou em seu reinado, elas foram na contramão daquilo que Deus tinha. Ele tropeçou nas suas próprias pernas. Ele não foi derrotado por filisteus, por amalequitas, pelos povos inimigos de Israel, mas ele foi derrotado por si mesmo. Por si mesmo, pelas suas escolhas ruins. A vida de Saul, amados, ela é uma trombeta, ela é uma voz que clama para nós, para nos alertar o perigo que é começar bem a carreira, mas perder-se na caminhada. O perigo de começarmos corretamente, honestamente, seriamente, buscando ao Senhor, mas no meio da caminhada nos extraviarmos do propósito. O perigo, amados, de burlar os absolutos de Deus. O perigo de querer controlar Deus. O perigo de querer estar no lugar errado, fazer aquilo que Deus não nos mandou fazer, praticar aquilo que um dia nós condenamos. A vida de Saul nos ensina que podemos desperdiçar as grandes oportunidades da vida. Ela nos ensina que não devemos fazer algo sem a direção, sem a orientação da palavra. Ela nos aponta para o perigo da condenação das atitudes do dia a dia. Mas antes de falarmos das decisões erradas de Saul, eu preciso mostrar para vocês nesta manhã que ele tinha tudo para ser uma bênção. Ele tinha todos os predicados. Ele tinha todas as condições de trilhar um reinado de sucesso, uma vida de sucesso, construir uma família bem-sucedida. Primeiro, quando nós olhamos para Saul, no capítulo 9 de 1 Samuel, no versículo 2, acompanhe comigo, diz assim a palavra do Senhor: tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Gente, pensa nisso. Ele só não era mais belo que eu, né, amor e mamãe? Senão, a minha beleza é maior, não é possível. Mas olha o que a Bíblia está falando. Ele era um moço, pelo jeito lindo, belo. Tinha vigor, força, disposição, o mais belo de Israel. Provavelmente um garanhão, provavelmente um moço que todas as meninas de Israel oravam pedindo a Deus. Provavelmente o genro que toda mãe em Israel pediu a Deus. Um moço diferenciado. A Bíblia diz que provavelmente ele era como que um astro de Hollywood, um astro global, digamos assim. Quanto à condição financeira, versículo 1 do capítulo 9, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de Deus. Amado, seu pai era homem de bens, possuía uma riqueza vasta. Saul tinha estabilidade financeira.
era um jovem com um futuro promissor. Amados, ele tinha 2 predicados que são muito bons, diga-se de passagem. Ele era bonito e rico. Bonito e rico. Mas não para por aí. Não dá para nós lermos todas as referências, mas eu vou passando para depois vocês conferirem em casa. Do versículo 15 ao 17, nos mostra que ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Um novo capítulo na história da nação de Israel estava sendo escrito. E ele era o protagonista dessa história. Antes de ser aclamado pelo povo, ele foi eleito pelo próprio Deus. Ele foi a resposta da oração do povo. O povo pediu um rei. E Deus disse: eu darei um rei para o meu povo. Samuel, unja Saul como o primeiro rei da nação de Israel. Amados, ele foi ungido por mandado de Deus sobre todo Israel. Capítulo 10, versículo 1. Ou seja, bonitão, foi bem criado, tinha condições financeiras, o próprio Deus o escolhe para ser rei sobre o seu povo. E o caráter dele? No capítulo 9, versículo 21, a Bíblia diz que ele se sente indigno de ocupar o trono de Israel. Ele se sente indigno de ter ou estar na posição de rei. Ele reconhece a sua origem, ele reconhece que ele estava aquém, que ele era menos, que ele não era digno de ter um título tão importante. Humildade, simplicidade. No dia da coroação, a Bíblia diz no capítulo 10, do verso 20 ao 22, que ele se esconde no meio da bagagem. Ele estava com vergonha, ele estava com receio. As 12 tribos reunidas para ungí-lo como rei sobre elas. Mas ele se esconde do povo. Tamanha era a sua humildade, a sua pequenez, a sua vergonha. A Bíblia fala que no primeiro momento, ele enfrenta bem a oposição dos filhos de Belial. Ele enfrenta com humildade, com mansidão. Ele não os esmaga, mas ele busca em Deus a capacidade para lidar com aquele obstáculo. Quanto ao seu relacionamento com Deus, a Bíblia mostra no capítulo 10, do verso 6 ao 10 e no 11, versículo 6, que ele foi um homem transformado e possuído pelo Espírito Santo. Preste atenção em algo, meu irmão. O Espírito de Deus o possuiu. O Espírito de Deus foi derramado sobre ele. Olha quantos predicados que eu já falei aqui nessa manhã. Olha quantas vantagens. Olha que riqueza que tinha Saul. Saul foi transformado, possuído, usado pelo próprio Espírito de Deus. Ele teve o privilégio de desfrutar da intimidade com Deus. Mas o homem que, apesar de todas essas vantagens, ele destrói sua vida com as suas próprias mãos. Ele não leva em conta o know-how que Deus deu a ele. Ele não leva em conta os predicados que fizeram dele rei. Mas ele desmancha com os pés aquilo que ele fez com as próprias mãos. Saul tinha tudo para triunfar. Tinha a unção de Deus, tinha um apoio do povo, o apoio de Deus, o profeta ao seu lado. Saul era líder, tinha carisma, tinha coragem, tinha força, mas terminou sua vida em tragédia. Ele terminou muito mal, fez opções erradas, não escutou conselhos, endureceu seu coração. E aqui eu preciso falar algo com vocês. Quantas vezes na nossa caminhada também, nós estamos ou começamos com um coração quebrantado, com um coração sensível, buscando ao Senhor de todo o coração, mas com o tempo o nosso coração vai enrijecendo, vai endurecendo, nós ficamos cheios de vontades, nós ficamos cheios de verdades, e começamos até mesmo a questionar a palavra de Deus, questionar os princípios de Deus, questionar os fundamentos de Deus, dizendo: não precisa disso tudo,
Isso é um extremo, isso é uma bobagem, isso é tolice. E em Provérbios diz que a soberba precede a queda. A soberba é altivez de coração. É quando nós olhamos para nós e não para o alto. É quando nós olhamos para a força das nossas mãos e não para o poder de Deus. O orgulho toma o nosso coração, o orgulho toma os nossos pensamentos, toma os nossos sentimentos e começa a gerar atitudes contrárias àquelas que Deus tem para nós. Saul perde a sua comunhão com Deus, ele não buscava mais a face de Deus na crise, sempre tenta se justificar. Se tem uma marca na vida de Saul, e quando a gente faz um paralelo de Saul com Davi, é discrepante a diferença. Saul tenta se justificar, ao passo que Davi reconhece o seu pecado. Os dois são pecadores. Por que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus e Saul não? Porque quando o profeta Natã condena o pecado de Davi, ele reconhece o seu pecado. Ele não tenta justificar como Saul fez com Samuel. Ele não deixou a altivez de espírito falar mais alto. Ele não deixou o seu coração ensoberbecer. Puxa, saiu. Ah, meu irmão e minha irmã, como nós precisamos aprender. Como nós precisamos avaliar a nossa postura, a nossa prática, o nosso estilo de fé. Saul fez uma série de manobras, de direções erradas na estrada da vida. Quando ele chegava numa encruzilhada, numa decisão, ele sempre tomava a direção errada. Eu lhe pergunto, quando você está diante de uma encruzilhada, qual direção você tem tomado? Qual manobra você tem feito? Hoje não tanto, mas antigamente, lembro uma vez voltando de Curitiba de carro, eu, minha mãe, meu pai, já estávamos cansados, nós vínhamos num batidão só, à noite chovendo. Pensa num homem, numa mulher que discutir no carro, gente. Minha mãe está aí, mas tem que contar, né, mãe? Porque não tinha GPS naquela época, a gente chegou numa encruzilhada, e aí? Vai para lá ou vai para colar? Não tinha, hoje em dia é fácil. Olhou aqui, vai embora. Ainda bem que eu segui minha mãe, não foi, mãe? Deu certo, né? Ainda bem que meu pai não está ouvindo, mas ele perdeu. E nós, amados, nós não temos um GPS tão claro como o Waze, nem sempre, né? Quem nos direciona é a palavra e o Espírito Santo que em nós habita. Quando nós chegamos nas encruzilhadas, nos vales das decisões, o que marca a nossa escolha? O que marca a nossa decisão? O que nos motiva rumar para lá ou para colar? O que tem falado mais alto em nossos corações? O primeiro erro, a primeira decisão errada de Saul foi a impaciência. Impaciência. Quem aqui é impaciente ao extremo, levanta a mão. Temos alguns impacientes. Quem aqui é mais ou menos? Levanta a mão. Quem aqui é de boa na lagoa? Levanta a mão. Tranquilo. Que coisa boa, hein? Capítulo 10, versículo 8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto, e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Essa instrução foi dada por Samuel para Saul. Samuel era o sacerdote. Sacrificar animal era ofício do rei ou do sacerdote?
sacerdote. O ofício era de Samuel. Samuel orientou Saul, disse: desça para Gilgal, em 7 dias eu retornarei, farei o sacrifício. Amados, Israel estava numa batalha contra os filisteus. Samuel dá o comando, se ausenta, mas deixa uma ordem para que Saul o esperasse para fazer o sacrifício. Os filisteus eram muitos. No capítulo 13, versículo 5 diz que eles eram 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, povo em multidão. Passou o primeiro dia, todos estavam nervosos. Os capitães vinham ao encontro de Saul, amedrontados, angustiados. Saul dizia: vamos aguardar. Versículo 6 do capítulo 13 diz que os homens de Israel ficaram tão apurados que eles se esconderam em cavernas. Segundo, terceiro, quarto, quinto dia, o inimigo achava-se ali perto. A tensão tomava conta do arraial. Sexto dia, os homens prometem abandonar Saul, voltando para casa. Saul, nervoso, questiona: onde está Samuel? Por que ele não vem? Ele fica impaciente e resolve fazer alguma coisa. O que Samuel tinha dito para ele? Em 7 dias eu irei e farei o sacrifício. Mas no 6º dia, Saul foi tomado pelo medo, pela preocupação com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, o que os outros vão dizer, o que eles pensarão de mim. E no 7º dia, capítulo 13, versículo 9, ao raiar do dia, outros soldados vão embora. Então não aguentou esperar mais e disse: trazei-me aqui o holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu o sacrifício. Saul não entendeu que Deus tem o tempo dele. Quantas vezes nós tomamos direções erradas, nós metemos os pés pelas mãos, somos tomados por uma impaciência maligna, porque nós não entendemos o kairós de Deus, o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus não é nosso empregado ou funcionário para cumprir dentro do nosso tempo. A Bíblia diz que nós somos servos de Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos descansar em Deus. Se Deus disse que cumprirá a promessa, Ele cumprirá. 2 pessoas me ouviram. Eu disse que se Deus disse que vai cumprir a promessa, meu irmão, Ele vai cumprir. Sabe, amados, quando estava terminando, chegou Samuel. E Saul, ao invés de reconhecer, ele levanta desculpas. Capítulo 13, versos 11 e 12. O povo ia se espalhando, você não vinha. O exército me abandonando, o inimigo já se armara. Eu precisava urgentemente da bênção de Deus a qualquer custo. Cuidado. Cuidado. Não seja intransigente. Se você quer a bênção de Deus, se conforme no tempo de Deus. Não queira passar na frente de Deus. Quem fez isso deu, como expressão popular, com burro na água. Olha Abrão com Sarai e com Agar. Não queira dar uma mão para Deus. Não queira usar de uma desculpa para convencer a Deus. Não seja impaciente com o tempo de Deus. A impaciência é uma confissão de que não acreditamos em Deus. Não acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem a última palavra. Impaciência é incredulidade. A primeira direção errada de Saul foi a impaciência. Ele deixou o seu ofício de lado e agiu como sacerdote. Mas ele não fora ungido como sacerdote. Ele fora ungido como rei sobre a nação de Israel. Esteja no lugar que Deus te colocou. Faça o que Deus mandou você fazer.
e no mais é Ele que fará. Posso ouvir um amém? A segunda direção errada de Saul foi um juramento insensato, tolice, falou demais, ouviu pouco. No capítulo 14, do verso 24 ao 30 e o 39, sabe, amados, quando nós entramos numa caminhada de falta de comunhão, intimidade com Deus, nós passamos a confiar mais em nós mesmos. Saul, em plena guerra, sacrifica seus soldados, fazendo um juramento tolo, um juramento nécio. Não dá tempo de nós discorrermos sobre esse juramento, mas Jonatas, seu filho, não sabendo do voto, come mel e recobra as forças, mas seu pai achava que ele devia morrer. Se não fosse a intervenção do povo, Saul teria matado o seu próprio filho e braço direito na guerra. Quantas vezes nós estamos em meio a uma guerra e estamos preocupados com tolices? Estamos preocupados em fazermos aquilo que não vai resolver absolutamente nada. Meu irmão, você está no meio de uma tribulação, no meio de uma guerra. Lembre-se de Efésios 6. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ore, jejue, busque a Deus, consagre sua vida. Sua batalha não é contra carne e sangue. A sua batalha é contra principados e potestades que têm se levantado contra você. Foque no foco, foque na direção, foque na raiz do problema. Não perca tempo com questões desnecessárias, com questões que não vão fazer a diferença, porque às vezes você pode morrer pelo próprio laço que você preparou. Saul prepara um laço que quase leva aquilo de mais precioso que ele tinha na vida e na guerra, que era Jonatas. A terceira direção errada que Saul toma foi a obediência parcial. No capítulo 15, do verso 3 ao 5, versículo 3, do 5 ao 7 e o 10. Saul não executou a palavra que Deus havia dado por intermédio de Samuel. Deus disse através do profeta: acabe com todos os amalequitas, queime tudo, acabe com tudo, rei, animais, povoado, extermine tudo. Mas Saul olhou para si mesmo. Amados, na guerra era vantagem, após derrotar um exército inimigo, trazer o rei do exército inimigo acorrentado, porque aquilo era vantagem diante do povo. Olha lá o nosso rei acabou com o rei fulano de tal, o nosso rei desposou os exércitos inimigos, o nosso rei detonou com tudo. Saul, tomado por um coração vaidoso, ele mantém Agag vivo, ele mantém as melhores criações vivas, mas Deus havia dito: não faça, não mantenha, destrua, mate. Saul mentiu. Saul acha que poderia burlar o mandamento de Deus. Pior, Saul acha que poderia negociar com o profeta Samuel. Samuel chega ali no arraial e fala: olha, eu estou ouvindo barulho de ovelhas, de animais. O que é isso? Não, veja bem, Samuel. Nós preparamos ou nós deixamos vivos os melhores animais para sacrificá-los a Deus. Meu querido, entenda algo. Não queira entregar dízimo de dinheiro maldito. Não entregue a oferta de dinheiro roubado. Você não convence Deus. Se o seu dinheiro você está ganhando em cima da desgraça do outro, esse dinheiro é maldito. E por favor, não o coloque nos gasofilácios dessa igreja. Eu falo como um dos pastores dessa igreja, tesoureiro, que tem temor a Deus. Porque foi isso que Saul quis falar para Samuel. Não negocie os princípios de Deus. Não negocie os valores de Deus. A conversa fica tão forte, o confronto, a discussão, que Samuel vira para Saul e fala: Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Antes obedecer do que sacrificar. Saul bate o pé dizendo que tinha obedecido.
Mas obediência, amados, ou é tudo ou é nada. Não tem como nós sermos parciais. Eu sei que às vezes nós falhamos e falhamos mesmo. Nós somos pecadores. Mas eu quero lhes dizer, uma coisa é um pecador consciente do seu erro e disposto a mudar. E um pecador intransigente que vive levantando desculpas e justificativas para tentar burlar os seus erros e a sua postura errada. Tinha tanta coisa para falar, mas não dá tempo. Quarta direção errada de Saul. Construiu um monumento a si mesmo. Isso aqui é forte. Capítulo 15 eu tenho que ler com vocês. Versículo 12. Capítulo 15, versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se àquele. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Aqui nós percebemos a diferença de rei. Enquanto Davi ansiava em construir a casa de Deus, Saul levantou um monumento para si mesmo. Qual é a motivação do seu coração? Qual é a motivação do seu coração? Saul estava mais preocupado em ser benquisto pelas pessoas do que voltar-se como um adorador para Deus. Quinta direção errada, ciúme doentio. Do capítulo 18, versículos 6 ao 9. A Bíblia fala que Saul ficou indignado ao ouvir falar que cantavam assim em Israel. Então, temos até que ler isso, capítulo 18. Do verso 6 ao 9. Sucedeu, porém, que vindo Saul e o seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Meu querido, a verdade é que, se estão cantando isso, significa o quê? Que você tem que fazer uma autoavaliação. Tem que melhorar. Tem que desenvolver um produto melhor. Tem que inovar. Não adianta ficar com ciúmes. Você tem que subir o seu nível. Não adianta você olhar para o outro e falar: olha lá como que o outro está no nível elevado. Se você não se dispõe a pagar o preço para estar num nível mais alto. Mais uma vez eu lembro de uma frase épica do Leandro Carnal. Sorte é o nome que vagabundo dá para o esforço que não faz. Olha como fulano de tal tem sorte. Não adianta ficar com ciúmes se você não paga o preço, se você não se dispõe, se você não caminha com Deus, se você não trabalha de forma eficiente, se você não faz bem feito, se você não faz excelente. Sou professor. E a gente sabe que às vezes tem mais oferta do que procura na nossa área. Mas, amados, desde que eu comecei a dar aula, há 10 anos, nunca me faltou emprego. Sabe por quê? Eu sempre dei o meu melhor. Quer na rede privada, quer na rede pública. E para os melhores, sempre tem serviço. Para aqueles que fazem o melhor, meus irmãos, eu já dei aula na rede pública, que eu sabia claramente
que eu não tinha nenhum aluno me observando. Todos calados, todos olhando, mas a gente sabe quando o povo está em Nárnia. Eles estavam para lá de Nárnia. Mas eu continuei em pé, explicando, dando a minha aula e fazendo com excelência. Porque eu sempre entendi que era o meu nome que estava em jogo. O meu nome. Não adianta ficar com ciúmes se você não faz bem feito. Se você não faz o melhor. Se você não faz com excelência. Rapidamente. Sexta direção errada. Penúltima, irmão. Segura aí. Aqui é terrível. Depois de tudo isso, a Bíblia fala que ele consulta uma feiticeira. Amados, hoje não dá para nós discorrermos todos os textos bíblicos, mas se você estiver fazendo a leitura bíblica, você vai ver que essa era uma das áreas que Saul mais trabalhava. Ele perseguiu todas as feiticeiras em Israel. Perseguiu mesmo, ele não admitia o feitiço. Enquanto Samuel estava vivo, ele não ouviu, ele não obedeceu, ele não cumpriu. Na hora que Samuel morre, o que o bendito faz? Eu preciso ouvir o profeta. Remorso, arrependimento, mas um arrependimento mentiroso. Aquilo que ele condenou, agora ele pratica. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. O apóstolo Paulo disse, eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão, para que tendo pregado aos outros, eu não caia no mesmo erro. Ele não buscou a Deus, enquanto Deus estabeleceu o meio de comunicação. Saul tornou-se um homem incoerente, não se arrependeu, tornou-se um tolo, desorientado, crédulo, massa de manobra nas mãos do inimigo. E a última desculpa, última direção errada, o suicídio. Saul caiu nos próprios laços do pecado, capítulo 31, versos 4 e 5. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 1 diz, pessoal do louvor já pode subir. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz será quebrado, repentinamente, sem que haja cura. Saul, na hora que viu que a batalha estava perdida, a Bíblia diz que ele se lança na espada e morre por vergonha. Eu quero concluir nessa manhã, amados, dizendo que eu tinha muita coisa para falar em cada uma dessas desculpas, mas o nosso tempo é curto. Mas eu quero lhe dizer que o que distinguiu Saul do seu sucessor, que foi Davi, não foi o pecado. Ambos pecaram. Ambos falharam contra Deus. A diferença é que quando Davi foi confrontado por Natã, pela palavra, ele mudou a trajetória. Saul tornou-se mais endurecido, mais duro de coração. Saul pensava na sua glória, na sua vontade, no seu desejo. Davi buscava a glória de Deus. Eu sei que eu não fiz um paralelo dos dois reis, mas algumas coisas eu consegui fazer um link. Nós temos dois exemplos. Quem nós seguiremos nessa manhã? Não seja intransigente nos absolutos de Deus. Se Deus disse não, é não. Queridos, eu tenho 34 anos. Minha mãe está aqui e é prova. Até hoje eu ouço minha mãe, eu ouço meu pai.
Eles me dão conselhos. Ao longo dos meus 34 anos, eu sempre tentei obedecer meus pais. Sempre. Porque eu sei que isso é princípio de Deus para a vida de sucesso. Você que é jovem, obedeça a seus pais. Meu irmão e minha irmã, obedeça essa palavra. Custe o que custar. Obedeça. Vale a pena. Pecou, você vai pecar. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se arrependa. Fez uma manobra errada? Refaça, volte para o caminho. Vamos aprender com Davi. Não vamos ser resistentes. Há um propósito de Deus para nós. Se as decisões erradas de Saul o levaram à morte, as decisões de Davi, assertivas e erradas, mas com arrependimento, o levaram a ver o seu filho assumindo no tempo certo o reino e desbravando muito mais a nação de Israel. Se você puder nesse momento, se ajoelhe aí onde você está. Deixa o Espírito Santo te mostrar nesse momento as decisões que você tem tomado. Espírito Santo, eu lhe peço nessa manhã, por favor, abre o entendimento dos teus filhos e filhas aqui nesse lugar. Não sou eu que convenço, mas é o Senhor que nos convence. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nós flertamos com o mundo, com o pecado e com o diabo. Pelas vezes que tiramos os nossos olhos do Senhor e colocamos os nossos olhos em nós mesmos. Somos tomados pela vaidade, pelo orgulho, pela presunção. Achamos que somos o que não somos. Achamos que temos o que não temos. E nos esquecemos que somente em Ti há a vida. Somente em Ti há esperança. Somente em Ti há luz. Perdoa-nos nesta manhã. Peça perdão a Jesus. Peça perdão assim como Davi, que após ser censurado por Natã, jejuou, orou. E quando foi dito a ele que o filho morrera, ele se levantou, tomou banho e voltou ao dia a dia. Entenda, com Deus é a vontade dele que sempre prevalecerá. Não tem como negociarmos os princípios. Não tem como querermos dar um jeitinho para Deus. Princípio é princípio, fundamento é fundamento. Não se altera fundamento, não se altera princípio. Se Deus disse, está dito. Quebranta-nos, Senhor. Gera arrependimento.
Abre os olhos do nosso entendimento. Amplia o nosso horizonte. Mostra-nos aquilo que o Senhor tem. Se você estiver convicto desta oração de arrependimento, de ajuste, eu quero que aí onde você está, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta manhã, eu me arrependo e eu lhe peço perdão pelas decisões erradas, pela vaidade, orgulho. Ajuda-me, Senhor, a ouvir, discernir e obedecer a tua voz, e que os princípios do Senhor sejam os fundamentos da minha vida. Eu entrego em tuas mãos tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho e tudo o que eu vier a ser. E eu lhe digo: que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé no seu lugar e adore ao Senhor nesta manhã. Na cruz um cordeiro manchado de sangue, culpado por algo que não era seu, transpassado por minhas transgressões. O céu escureceu e a trombeta tocou. Ele morreu, mas o Pai confirmou: este é o Filho em quem me comprazou. Os céus se abriram, o preço foi pago, e dentre os mortos ele venceu, tirou minha vida e tudo que queres, adorarei enquanto viver. Nós vamos participar da ceia do Senhor nessa manhã. Os obreiros passarão por vocês, ok? Um para metade cai, o outro para outra metade. Cada um vai tomar os elementos. E em adoração nós vamos continuar, e daqui a pouco nós oraremos. Continue em adoração, receba os elementos da ceia nessa manhã. Abraçar meu coração, me levar à direção da redenção do pecador.
Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e, erguendo ao alto, disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que nós tomamos do pão e do vinho, nós celebramos duas verdades. A primeira é que Jesus morreu por nós. Ele nos salvou, nos justificou, nos redimiu da maldição do pecado. Mas a segunda grande verdade é que Ele voltará. Eu disse que Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Obrigado, Jesus. Agradeça a Jesus por ter se importado com você. Agradeça a Jesus por ter morrido em seu lugar. Agradeça a Jesus por ter te amado de tal forma. Agradeça a Jesus por te dar graça e misericórdia. Graças te damos, Jesus. Graças te damos, Jesus. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado porque o Senhor não levou em conta os nossos erros e pecados. Oh Deus, obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado pelo privilégio que temos de sermos teus filhos, Pai. Obrigado pelo sangue do Cordeiro. E a nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos livre da vida de Saul. Que o Senhor nos dê um coração sensível a Ti. Um coração sensível à Tua voz. Nós não queremos chegar ao final destruídos. Nós não queremos chegar ao final olhando para trás e vendo tudo perdido, tudo arruinado. Mas Senhor, nós queremos chegar ao fim e queremos declarar, como Paulo disse: eu combati o combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora, pois, a coroa da justiça me está preparada. Nos dê temor, nos dê firmeza, coragem, sabedoria. Nós oramos, consagramos o pão e o suco da uva e te agradecemos, Jesus, pela tua morte redentiva na cruz por nós. Graças te damos nesta manhã. Assim coma do pão e beba do suco, dando graças ao Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei.
Aplauda ao Senhor nessa manhã. Tribute ao Senhor a honra e a glória devidas ao nome dEle. Te damos graças, honras e glórias nessa manhã. Consagramos esse domingo ao Senhor. Declaramos um domingo de paz, um domingo de bênçãos. Bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa parentela, sobre a nossa célula, sobre a nossa igreja, sobre João Pinheiro, o Brasil e as nações da terra. Declaramos uma semana de bênçãos e de paz, uma semana de graça sobre graça, uma semana de misericórdia, uma semana de sabedoria do céu. Eu oro a Ti, ó Deus, para que haja espírito de sabedoria e de revelação na vida dos Teus filhos. Que eles, mesmo no olho do furacão, mesmo em meio às tempestades, que eles encontrem abrigo seguro em Ti, que eles encontrem graça no Senhor e que juntos alcancemos sabedoria para lidarmos com todos os obstáculos e circunstâncias. Em nome de Jesus, que o Teu amor, ó Deus, a Tua graça, ó Filho, e as Tuas santas e preciosas consolações sejam sobre nós, para todos sempre. Amém. Essa semana é a primeira semana do mês de julho, semana de jejum e de oração. Faça o seu jejum, faça a sua oração. E hoje, se você tiver um tempo, ore pelo nosso país, ore pela nossa nação. Que Deus abençoe a todos.